Fala galera, como é que vocês estão? Bora bater um papinho sobre política pública, sobre decisões acaloradas e o que faz sentido e o que não faz sentido. Lembrando sempre que aqui a ideia é a gente bater um papo sobre as coisas que estão acontecendo, nada é verdade absoluta, o espaço de diálogo da gente construir raciocínios pra gente não ser massa de manobra e não cair do jeito mais fácil, né, de pensar sobre um determinado assunto. A gente não pode pensar em política pública com a ideia de fazer vingança sobre uma situação específica, né? Isso não é política pública. E política pública não é sobre um acontecimento específico e isolado, né? A resposta da política pública, ela nunca pode ser individual, ela é sempre no coletivo. Então, a gente precisa de dados, precisa de pesquisa, a gente não tira fonte, vozes da minha cabeça, desejo único, exclusivo e individual. O direito, né, a gente viver em sociedade não é sobre uma pessoa, é sobre como isso que vai ser feito vai beneficiar o maior número de pessoas possível. A gente sempre vai pensar no coletivo, né? Esse seria o ideal quando a gente pensa em viver sobre sociedade. E aí que começam as minhas questões e que eu quero trazer algumas reflexões aqui com vocês. Nas últimas semanas a gente teve a tristeza, né, de ter a notícia aí desse massacre que aconteceu em Blumenau, que é uma tristeza, sem dúvida nenhuma. Porém, eu vi algumas pessoas dizendo, a gente não pode politizar a tragédia. Não, gente, a gente deve politizar a tragédia. Não é que a gente não pode, a gente deve. Seja a tragédia qual for, tá? Seja a gente pensar em Mariana, Brumadinho, agora as chuvas do litoral norte e o massacre, tudo isso tem a ver com política, né? A gente tem que politizar a tragédia, a gente tem que pensar como que esse discurso vai ganhando as redes, quem são essas pessoas que estão endossando esse discurso, como essas pessoas estão ganhando espaço, tudo isso é política. Então, a quem favorece quando a gente não politiza esse debate? Porque quando a gente não politiza, a gente vai tratar esse caso como se fosse o único e um caso isolado. E embora até possa ser isolado, embora não esteja sendo, né? A gente teve aí um aumento significativo nesses crimes de ódio. A gente não pode não politizar. Quem se favorece quando a gente não politiza o debate? A gente já falou algumas vezes aqui, né, sobre a diferença entre política e política partidária, só que nesse caso especificamente tá tudo certo a gente falar em política partidária e em política pública, porque a questão é um debate político, não é uma tragédia assim que aconteceu, olha, ninguém esperava ia acontecer determinada coisa, não, né? Se você pegar os estudos, os sociólogos, os cientistas políticos, todas as pessoas têm alertado sobre a crescente desse discurso de ódio, sobre a crescente dessas células aí nesse submundo da internet. Então não é assim, nossa, do nada aconteceu isso. Não, isso vem sendo alertado e isso vem sendo politizado. Então a gente precisa falar sobre isso sem dúvida nenhuma. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que depois do acontecimento, né, quando acontece alguma coisa que choca muito a gente, a sociedade no todo, né, todo mundo começa a querer respostas. A gente, diante de uma insegurança, a gente começa a querer respostas de, meu Deus, e agora? O que a gente faz para evitar que isso aconteça novamente? Para que seja mensurável, né? Um plano de ação e tudo mais, o que a gente faz? E aí a gente teve algumas ações do governo e eu quero dividir com vocês e que a gente pense sobre isso, né? Primeiro, eu gostei muito do discurso do professor Silvio, vocês sabem que eu sou uma fã, né? Sou aluna e sou fã dele. Quando ele traz esse debate para ele e fala, a gente falhou como sociedade quando a gente não consegue proteger nossas crianças, ele tem total razão, a gente falhou como sociedade quando a gente não consegue olhar para as crianças como sujeito de direito, e um desses direitos, sem dúvida nenhuma, é o direito à proteção, o direito à vida, o direito à educação, né? Então, como sociedade, a gente falha se a gente não garantir isso para as nossas crianças, sem dúvida nenhuma. Então, foi muito feliz nas suas colocações, não tenho nenhuma ponderação a fazer. Também gosto muito de como o Flávio Dino tem pautado o debate, tá? Ele trazendo a questão de responsabilizar, inclusive, essas big techs, né? Como assim, Google, TikTok e afins podem lucrar milhões aí às custas da sociedade, mas não podem ser responsabilizados por toda essa interação que acontece nesse submundo da internet, né? Precisa ter um rastreamento, precisa saber quem são essas pessoas, de onde esse discurso está vindo, isso precisa ser tirado do ar, né? Então, gosto muito também dessa postura do Flávio Dino, eu acho que é bem por aí mesmo. A gente pode em algum momento falar sobre essa regulamentação das mídias, sobre tudo isso que acontece nas redes sociais, mas agora eu gostaria só de pontuar que eu acho bem interessante, sim, esse posicionamento dele.
Porém, uma das soluções, né, que trouxe aí do governo federal é uma solução que, pra mim, é uma solução quase da Atena, sabe? É uma solução quase que assim, e aí você decide, assim, de jogar pra plateia, né? Assim, a gente precisa dar uma resposta rápida, então a gente vai fazer desse jeito. Que foi a solução de liberar a verba pra colocar as patrulhas, né, as rondas escolares, aí a polícia militar e a metropolitana, se não me engano, nas escolas para fazer esse patrulhamento, fazer essa mediação. E aí começa a minha crítica e eu quero trazer esse debate junto com vocês pra gente pensar junto, tá? Bom, tenho críticas severas à polícia militar, isso não é segredo pra ninguém, não é ao policial, tá? Porque toda vez que eu falo da polícia militar, as pessoas vão falar, mas meu pai é policial, meu tio é policial. Eu não conheço seu pai, eu não conheço seu tio, minha crítica não é sobre ele, não é sobre a pessoa, tá? Quando eu falo a polícia militar, é como instituição, é sobre o que representa a polícia militar. Então não é sobre o seu tio ou o seu pai ou quem quer que seja. Não é sobre uma pessoa, é sobre a instituição. E aí a gente tem dados aqui, dados bem recentes, eu vou deixar o linkzinho aqui da matéria da Exame, inclusive, mostrando como a polícia militar está doente, adoecida mentalmente. As taxas de suicídio dos policiais militares estão aumentando expressivamente, eles estão declarando e sendo diagnosticados com problemas de saúde mental. Então, qual é meu ponto? A gente vai colocar pessoas que estão adoecidas mentalmente e estão armadas. E a gente vai colocar essas pessoas adoecidas e armadas para fazer uma ronda numa escola. Olha, não me parece uma solução muito adequada. Em situações normais, não me parece muito adequado, tá? Mas vamos supor que aconteça qualquer coisa cotidianamente que acontece em escolas. Pessoas brigam, adolescentes discutem, crianças se xingam. Qual é a proporção que essa briga, essa discussão vai acabar contendo quando uma pessoa armada, mentalmente doente, vai servir para mediar isso? Você consegue entender o tanto de chance de ser inadequado? Eu não consigo imaginar. E assim, quando a gente pensa nisso, a gente não vai pensar que esse policial militar, né, ele vai estar na porta do Dante fazendo essa segurança, fazendo essa ronda, essa patrulha, tá? A gente tem que pensar que esse policial, ele vai estar na porta da escola da Brasilândia. E ele vai olhar para aquele adolescente que por si só ele, muitas das vezes, já vê como inimigo. Esse é o modus operandi dentro da polícia militar. Como ele vai olhar aquela criança de 14, aquele adolescente de 16 anos discutindo com o outro por qualquer motivo que seja, e ele vai apaziguar e acolher? Vocês realmente acham que é isso que vai acontecer? Você percebe a chance de dar ruim essa história? Quando tem todo um debate sobre isso, né? Quem são as crianças que merecem a nossa proteção? Porque a gente olha para crianças brancas de classe média de um jeito e para crianças negras e periféricas e pobres de outro jeito. Então, como a gente vai colocar a polícia que já tá com questões na cabeça, que já tem questões de saúde mental, para lidar com isso? E aí, eu não tô nem chegando na questão ainda de existir ou não um massacre, mas vamos supor que existisse uma pessoa armada entrando na escola. Uma pessoa armada faria um enorme estrago. Imagina 2, 3 policiais armados para conter essa pessoa armada. O tamanho do estrago que isso pode acontecer. A gente tem que pensar na polícia militar como de fato que ela é. A polícia militar é a nossa herança da ditadura. A polícia militar é uma polícia que ela foi criada contra a própria população. A gente não pode isolar essa informação. A gente não pode pegar um problema e falar, essa parte aqui do problema eu vou resolver assim, essa aqui. Não! A gente tem que olhar para o problema no todo. E política pública, como eu comecei falando, ela não é vingança. A política pública ela tem que ser estudada, ela tem que ser pesquisada, tem que descobrir quanto que de fato essa atitude vai remediar, solucionar ou agravar o problema. Convido a gente a pensar nesse debate, assim, realmente a polícia militar é a saída? Pegar essa verba e colocar mais repressão, mais arma, mais violência, é um jeito de se combater a violência? Ai, Natália, mas de imediato mas não existe o de imediato.
Nenhuma política pública é de imediato, nenhuma reparação para a gente lidar pensando em direito, pensando em deveres, pensando em população, nada é do imediato. A gente tem que pensar nas consequências disso a longo prazo. Como vai ficar a cabeça desses policiais tendo essa responsabilidade de evitar um massacre? Será que tem que ter um treinamento específico? Será que essa seria uma solução? Como que a gente vai pautar esse debate? Eu acho que isso é o mais importante. Porque quando a gente está pautando esse debate, colocando, olha, a solução é colocar pessoas armadas na porta da escola, a gente não está pautando nenhum debate. Esse debate é um debate bolsonarista, né? Era isso que eu queria dividir com vocês, queria que a gente pensasse a respeito, que a gente amadurecesse. Nem tudo é simples e nem tudo tem uma solução tão rápida. Vamos pensar sobre isso? Beijinho.